Oi, Cíntia. Boa Oi, noite. Cris. Olá, boa noite. Estava aqui esperando o pessoal chegando, né, aqui na live. Boa noite para quem está chegando. Cíntia já está aqui conosco. Boa noite, Gilson. Quanto tempo, saudades. Hoje aí nossos amigos aqui, né, todos conosco aqui na live. Hoje o assunto promete, né, será incrível aqui na Seduc, né? E também no seu espaço, né, Cíntia? Hoje todos que nos seguem estarão aí sabendo um pouquinho mais desse assunto que é tão promete, né? Um assunto complicado, né? Então, vamos Verdade. começar aqui a nossa apresentação, né? A Seduc, para quem não conhece, é uma empresa de consultorias educacionais. Nós trabalhamos com workshops educacionais também e oferecemos diversos serviços, né, dentro da empresa. A Seduc oferece serviços de reforço escolar, mediação escolar, psicopedagogia clínica e institucional. Então, quem quer saber um pouquinho mais sobre a Seduc, visite lá o nosso site www.cseduc.com.br, conheça um pouquinho da nossa missão, dos nossos valores e um pouquinho da nossa história. Lá nós temos todos os nossos cursos presenciais e online. No momento, os presenciais estão suspensos, né, em virtude dos protocolos preventivos, mas estamos funcionando com diversos cursos online. Então, para quem não conhece a Seduc, visite lá a nossa página, né, no nosso site. Sábado que vem teremos um evento, né, que no final dessa live eu vou divulgar para vocês. E hoje nós estamos aqui para poder tratar de um assunto muito importante e relevante. Nós vamos falar, eu e Cíntia estamos combinando, olha, estamos de amarelo, né? Vamos falar do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo corresponde à prevenção aí, né, do suicídio. Estamos vivendo hoje em um mundo muito conturbado, com muitas adversidades e desafios, né? E precisamos fortalecer os vínculos familiares. Hoje, algumas famílias estão preocupadas, né, com as crianças. Ai, meu filho vai ficar atrasado. Ai, meu filho vai ficar... Uns estão falando, meu filho está avançado. Mas famílias, queridas famílias que estão aqui agora, nesse momento, nos assistindo, o seu filho hoje não poderia estar num lugar melhor, que é dentro da sua casa, sob a sua proteção, sob o seu olhar, sob o seu cuidado. O ambiente familiar hoje é o melhor ambiente para ele. Então, vamos ser gratos, né, por esse momento difícil e desafiador que nós estamos passando hoje. Hoje falta muito a questão do diálogo, do olhar para os filhos, de observar cada detalhe, né? Cada pessoa apresenta um detalhe. E hoje o que a gente percebe nas pessoas? Que a tristeza, ela é presente, né, em seus rostos. E às vezes ela é tão explícita, que as pessoas estão ali sem prazer de continuar vivendo, né? Então temos muitos casos hoje de jovens, né, que sentem prazer de autodestruição. Então, hoje nós vamos abordar esse tema aqui e eu trouxe para vocês a psicóloga, a psicopedagoga, a neuropsicóloga, que é a Cíntia Machado. Então, Cíntia, seja muito bem-vinda aqui hoje em nossa live, nesse ambiente de troca de experiência, de troca de conhecimento. E eu quero que você se apresente aqui para as pessoas que já estão aqui nos assistindo. Quem é a Cíntia Machado, né? Como você escolheu a sua profissão, o que te moveu, né, a fazer essa escolha. Então, seja muito bem-vinda. E agora, nesse momento, a palavra da Seduc é sua. Oi, Cris, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer dividir esse momento com vocês. A Cris vinha me convidando, né, para fazer essa live e, assim, com outros temas, mas o tema realmente é muito relevante, é muito importante, né? Eu acho que o Setembro Amarelo foi o mês, né, escolhido para a gente estar falando aí da prevenção. Não que a gente só fale, só tenha que cuidar nesse mês, né? A gente tem que falar disso,
de valorização à vida durante todo o ano, mas esse mês foi escolhido e por isso estamos aqui para bater um papo, falar um pouquinho. Estamos de amarelo, né, Cris? Representando aí simbolicamente esse momento. E assim, eu gostaria de te agradecer, né, ao Seduc, a você. Estou aí com um grupo também que faz parte lá do nosso espaço, Espaço de Desenvolvimento Neurointegrar, né, no Recreio, que atende crianças e dificuldades de aprendizagem, né, com psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos. Então, assim, a gente, orientador vocacional, a gente faz um trabalho multidisciplinar, né, atendendo as pessoas da região, assim, trabalhando com parcerias em escolas. Então, muito bacana também o Seduc apresentando aí, né, esse tema e a gente poder fazer essa dobradinha, né, falando de um assunto tão importante. Você começou, né, falando da questão do afeto, das famílias, do distanciamento, da tristeza mesmo, né, e o quanto a gente tem vivido momentos difíceis, né, com a pandemia, com o isolamento, assim, momentos bem difíceis. E as famílias estão vivendo esse momento também, né, filhos, adolescentes. O número de suicídio é muito grande, né? Até para estudar um pouco, para estar aqui com você falando, né? Falando da live, assim, faço alguns cursos, participei até de um simpósio, e aí você fica chocada, né? De ver que no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 800 mil casos de suicídio por ano. Assim, né? Claro, deve ter aí um número não exato, mas segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é um dado, né, um dado sério. Segundo a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, o número maior está entre jovens, isso no Brasil, Associação Brasileira de Psiquiatria, o número maior está entre jovens entre 10 e 19 anos. Isso é muito sério. A gente está falando de crianças, né? A gente está falando de uma idade que eu diria que é uma idade muito gostosa, mas é uma idade com muitos desafios, né? Deixar de ser criança e entrar no mundo adulto. Então, a juventude tem aí um grande desafio, muitas expectativas, e aí o suicídio, fazer parte, né, dessa fase da vida com a maior parte, é muito triste, né? Então, a gente precisa mesmo falar de afeto, de cuidado, né, assim, dos sinais que a família pode estar aí, né, atenta, que são de extrema importância. Então, eu espero colaborar, né, assim, passar um pouco do nosso conhecimento, né, para quem está nos assistindo. Eu acho que é um assunto muito pertinente, muito importante. Eu trabalho com jovens. Você me perguntou como eu escolhi, né, minha profissão. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com criança, sempre quis trabalhar com pessoas, acima de tudo. E aí escolhi ser professora no primeiro momento. Mas depois o meu olhar era muito mais para o humano do que para o pedagógico. E aí, entre a pedagogia e a psicologia, acabei optando pela psicologia, né? Então, foram anos de muito, muito aprendizado. Eu fiz, né, 5 especializações, fiz dentro da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no setor de psiquiatria infantil. Então, fiz neuropsicologia, fiz psicoterapia breve, e aí faltava um pouco da psicopedagogia também, para estar, né, atendendo crianças, entendendo que transtornos são esses da infância, né, transtornos escolares, e aí vem outros transtornos juntos na juventude, transtornos alimentares, né, então, assim, e outros, né, depressão, ansiedade, e eu sou muito feliz, né, com a escolha que eu fiz. Eu gosto muito, eu adoro trabalhar com pessoas. Então, se eu puder ajudar, se eu puder colaborar um pouquinho hoje com o Seduc, com você e com todos que estão nos assistindo, né, eu fico... certeza. Com certeza, Cíntia, vai colaborar bastante. Então, seja muito bem-vinda aqui. Eu preparei algumas perguntas para você. E a quem está nos assistindo também, se tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa para a Cíntia, né? Ela está aqui à disposição, né, para esclarecer esse assunto que ela trabalha com tantos jovens hoje, nesse momento, né? Um assunto bem delicado. Então, nós vamos iniciar aqui nossas perguntas. Se puderem compartilhar a live aí, jogar o aviãozinho com seus amigos, né? Jogue o coração para cima, comunique as pessoas, porque hoje será incrível esse assunto. Então, assim, hoje nós temos casos, né, de muitos jovens que sentem prazer
na questão da autodestruição. Se automutilam, né? E isso é um ato suicida, né? Então, Cíntia, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse assunto da automutilação. Sim. O que acontece? Há um sofrimento muito grande, né, por trás disso. O jovem está sofrendo. Alguns sinais assim aparecem e por isso os pais, escola, devem estar muito atentos, né? Essa autodestruição, essa automutilação tem a ver com acabar com o sofrimento que é psíquico, né? Que é mental, que é afetivo. E aí eu acabo me destruindo, me maltratando, me automutilando para acabar com esse sofrimento. De forma física, eu quero acabar com o sofrimento que é psíquico, é a dor interna, é a dor da alma, né? Há muitos casos. E aí pode estar ligado ou não a alguns transtornos, né? Como depressão, como ansiedade extrema, né? TAG, que é ansiedade generalizada, transtornos de humor, transtornos de personalidade. Então, esse jovem, ele acaba se automutilando. Assim, a gente sabe que há muitos casos, mas ano passado, ano retrasado, uns 5 anos para cá, a gente se ouviu falar muito, né, nas escolas, eu mesma no consultório, atendi alguns jovens, sabe, Cris, que chegavam sempre de casaco, né, e aí isso é um sinal que as escolas devem ficar atentas, as famílias, e o próprio terapeuta, que às vezes o jovem está um calor danado, está o jovem de casaco. E aí, no andar, né, da terapia, às vezes eles, né, se abrem com mais facilidade, às vezes não. Então, tem que ter um olhar e um acompanhamento em parceria com a família, com a escola, é fundamental, porque esse jovem está se cortando muitas vezes, né, às vezes se cortam mesmo, ou com gilete, ou, né, tiram do Presto Barba aquela giletezinha e se cortam, ou se machucam e coçam até sangrar, ou roem as unhas com todas as, né, de forma muito agressiva, passa do comportamento padrão do funcionamento do próprio indivíduo. Né? Eu não digo um padrão normal, porque quem sou eu para falar em padrão normal, porque as pessoas têm funcionamentos individuais, né? Somos sujeitos individuais. Mas, assim, o sofrimento é de alguém que não tá se comportando de uma forma, né, funcional. Então, essa automutilação é uma forma de acabar com esse sofrimento psíquico. E aí eu me maltrato fisicamente para acabar com esse sofrimento. Né? Então, mais uma vez eu reforço que, assim, escola, terapeutas, família, amigos, devem ficar atentos, né? Os pais, principalmente. Se esse jovem está muito isolado, se esse jovem está se trancando demais no quarto. A gente sabe que a adolescência é um momento em que eles se trancam mesmo, se isolam mesmo. Né? No videogame, nas músicas, então na rede social, então, né, é o mundo deles, é a geração aí digital. Mas a gente precisa ficar atento se esse jovem ele está triste, está isolado, está depressivo, ele te mostra, são alguns sinais. Né? Então, essa atenção é fundamental, porque ele pode estar se automutilando sim, pode estar com sofrimento que ele não consegue verbalizar, e aí ele se corta, né? Se autoflagela. Por isso que é importante, né, essa questão do vínculo da família, né, com os filhos, Sim. Né? E a gente deve aproveitar esse momento para fortalecer esses vínculos, já que hoje estão todos em casa, em virtude da pandemia, porque algo, pelo menos de bom, a pandemia nos trouxe, né? A questão do isolamento e do confinamento serviu para nós vivermos família, né? Criar esse vínculo entre filhos e pais. Conflitos e sofrimentos fazem parte da vida do ser humano, né? Precisamos ter o equilíbrio emocional, né? A saúde emocional, para poder conseguir equilibrar tudo isso e não ter aí um problema de depressão, de ansiedade, né? Porque isso também desencadeia alguns comportamentos que podem gerar ao suicídio, né? Então, cada pessoa precisa de uma escuta única, personalizada, individualizada. É importante sempre ressaltar que o comportamento do suicida não é querer se matar, e sim acabar com o sofrimento dele, né? Então,
Hoje, nas escolas, o bullying provoca, né, um ambiente desagradável, desafiador, né, provoca esse sentimento de rejeição, de sofrimento, né, que é difícil de controlar. Então, a prática do bullying, Cíntia, hoje, nas escolas, pode aguçar esse ato suicida? Fala pra gente aí. Olha, Cris, assim, eu digo, aguçar, é claro que alguém que sofre bullying e alguém que está sofrendo, né? É claro que a gente não tem aí é, é, uma certeza, né, de nada, porque o suicídio é assim, é a prática, é o final de tudo, de um sofrimento muito grande, né, que a pessoa não conseguiu dar conta. Ontem mesmo, né, até o Gilson que está aqui com a gente, que fez uma live também sobre isso, no outro espaço, o Coletivo Girassol, ele estava falando, ele trouxe até uma frase de um doutor, de um médico da USP, né, que estuda, que é psiquiatra, que estuda o suicídio há 40 anos. E aí ele diz que o suicídio, assim, ó, me chamou muita atenção quando o Gilson trouxe isso na live que ele fez ontem, que o médico colocou como o suicídio é uma solução definitiva para um problema que é provisório. Então, assim, isso marca, né, uma frase pesada, assim, mas de muito sentido e significado para quem está sofrendo. Porque a pessoa chega ao extremo para acabar com isso, né? Para acabar com aquele sofrimento. É claro que os jovens ou crianças que sofrem bullying na escola repetidamente, bullying severos, bullying agressivos, que mexem nesse emocional, que fragilizam, porque às vezes é uma pessoa que não consegue, né, dar conta desse emocional. Você estava falando, você colocou muito bem a questão que a pessoa precisa ser olhada, precisa ser cuidada, com muita atenção, porque tem pessoas que não conseguem, né, para manter, na verdade, um equilíbrio emocional. Né? Às vezes a gente não está bem, tristeza faz parte da vida, está com raiva, está com saudade, está alegre. A gente vive eu digo que uma salada de fruta de emoções, né, de sentimentos. Então, às vezes a gente não está bem, às vezes a gente está bem. A pandemia intensificou muito, né? Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria também colocou isso, que a pandemia piorou muito, aumentou muito, né, os casos de transtornos mentais, de saúde mental, né? Então, é claro que a criança ou o jovem sofre bullying, e aí já tem associado aí talvez um transtorno, ou de personalidade, ou de humor, ou de ansiedade, ou tem uma depressão crônica, né? E, assim, é claro que no futuro, ou ele pode ou começar a se automutilar, se autopunir e acabar levando ao suicídio. Sim, pode aguçar? Eu acho que se o sofrimento não for cortado, não for olhado, ele não conseguir aí lidar com isso de alguma forma, ou em terapia, né? Ou às vezes, claro, né, o profissional indicado é o médico psiquiatra, né, nesses casos de depressão e de severa, de ansiedade. Quando é diagnosticado um transtorno, é claro que o médico precisa entrar. O terapeuta vai fazer parte dessa equipe multidisciplinar, né, o psicólogo. Mas o médico precisa entrar com uma medicação, muitas vezes, porque para tirar aquela pessoa daquele estado, só mesmo, né, em alguns casos, claro, um médico psiquiatra, né, às vezes da infância ou adulto. Mas, assim, é claro que o bullying é um sofrimento. Por isso, essa parceria que eu bato mesmo na tecla. Né? A Associação Brasileira, até juntamente com o Ministério da Saúde, iniciou um treinamento para os profissionais de saúde, né, dos CAPS, das UPAs e dos hospitais, né, federais. É claro que a gente sabe, a gente passa por uma crise ainda, né, muito séria, né, na saúde, no nosso estado, no nosso país, a gente passa por uma crise muito séria, que não tem um atendimento, eu acho que no mínimo, né, que dá esse atendimento para as pessoas necessárias, as pessoas que sofrem de transtorno. Então, essa parceria vai ser até para prevenção, para treinar os profissionais, e parceria também com escolas, igrejas, ONGs e associações de moradores. Porque a parceria é justamente com a escola, por quê? Para prevenção desse bullying.
Eu acho que se a gente prevenir, a gente valorizar a vida, falar de empatia, né? Falar de gentileza, de cuidado com o outro, eu acho que a gente pode poupar o bullying e, consequentemente, poupar um sofrimento maior até um suicídio. Com certeza. Essa questão dos valores é de suma importância, né? Essa questão dos valores serem trabalhados não só dentro da família, quanto também dentro da escola, né? Porque nós, Sim, enquanto escola, temos que formar um cidadão completo, não só no conhecimento, mas também agregar aí e ratificar os valores que vêm de casa, da família, sem dúvida. né? Então, Cíntia, fala um pouquinho para o pessoal como Uhum. a escola e a família conseguem identificar um jovem suicida. Então, Cris, assim, a família tem. Primeiro é o olhar atento. Eu acho que, na verdade, primeiro de tudo é o afeto, né? Essa criança, quando a criança nasce, ela precisa de afeto, de olhar, de cuidado e de limite. Quando eu digo afeto e cuidado, é limite, são as regras, né, que a gente precisa mesmo de uma educação e afeto acima de tudo. Você olhar para o seu filho, você ouvir o seu filho, né, você está atento, como a escola também. Então, se eu tenho uma criança ou um jovem, porque acham, ah, não, é só o jovem ou o adulto que sofre. Não, tem muita criança que sofre, tem muita criança que está ali ou quietinha ou não fala, ou demonstra no comportamento esse sofrimento. Alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está bacana. Né? Ela está demonstrando de alguma forma. Às vezes ela não consegue verbalizar, né, pelo nível de maturidade, mas ela demonstra no comportamento, ela demonstra em outros comportamento como um todo. Né? Alguns fazem xixi na calça, alguns não dormem, alguns não comem, alguns batem nos amigos. Então, assim, tem uma série de comportamentos e sinais que vão demonstrar aí um sofrimento, não digo nem, não estou nem associando com suicídio, tá? Mas, assim, de uma forma geral, eu falo do afeto. A pessoa precisa de afeto, a gente precisa, as crianças, os jovens. E aí, quando, assim, esse olhar aguçado da mãe, da família, né, da escola, alguns sinais são possíveis da gente identificar. Né? Assim, quando muda muito fortemente o comportamento, como eu já vinha, né, já vinha falado, assim, do funcionamento próprio dessa pessoa, desse jovem, quando ele se isola demais, quando ele passa a não comer, quando ele passa a não interagir, quando ele, né, até um sinal aí de sofrimento, de estar se automutilando, o uso muito de casaco, muito de capuz, está sempre, né, tá sempre muito, muito triste, uma mudança de humor repentina, muito choro, ou às vezes muita oscilação, né, ri demais, ou chora demais, ou não dorme, ou começa a não se abrir. Então, assim, tem uma série aí de sinais que esse jovem, né, vai demonstrando, que ele se isola dos amigos, da família, se isola de um modo geral, ele está sofrendo. Alguém que se isola muito, alguém que chora muito, alguém que não consegue se alimentar, né, a gente percebe ali que há um sofrimento. Então, são alguns sinais, sim, né, que os psiquiatras colocam, esteja atento a esses sinais, que são sinais que podem, sim, lá na frente, esse jovem pode aí estar cometendo, né, ou automutilação ou um suicídio. Né? Perfeito. Essa atenção é fundamental. Alterações, assim, o sofrimento mesmo, né, o sofrimento do bullying, né, por muitos anos, são sinais que a gente precisa mesmo, né, os pais e os profissionais de saúde, a escola tem que estar, os amigos, né, são muito importantes, porque os amigos podem perceber, nossa, aquela pessoa está longe há tanto tempo, não fala com a gente. Hoje em dia, né, não entra na rede social, ok, tem gente que não entra mesmo, mas assim, que isolamento é esse que tira um jovem o que é adolescência? É andar nas tribos, né, andar com os amigos, é estar junto. Se ele está se isolando demais, se ele está com essa postura muito triste, é um sinal. Esteja atento aí, ó. Liga a lâmpadazinha. Perfeito, Cíntia. Você já até falou sobre essa questão, né? Como as famílias identificam algo errado e os Uhum. profissionais que essa família precisa procurar, né? Apenas nesse início, no caso desse início,
dessa identificação de um comportamento diferenciado do comum, né? Que isso para a família é muito assim visível, né? Porque a família conhece seu filho melhor do que ninguém, né? Então, percebeu algum comportamento, esse início, ele já precisa procurar um psiquiatra, ou ele procura primeiro um psicólogo, ou ele procura primeiro um neuro? O que você aconselharia? A qual primeiro terapeuta aí para cuidar dessa situação precisa ser procurado? Porque num estágio inicial, isso já é imediatamente tem que ir para o psiquiatra? Ou o psicólogo consegue, através da terapia, reverter isso no estágio inicial? Porque às vezes a coisa já está muito aflorada e não foi percebida pela família, aí sim tem que fazer um paliativo mais radicalmente, né? Mas nesse início, sendo identificado com uma forma prévia, qual o terapeuta indicado para isso nesse momento? Cris, assim, se for uma coisa que a família consiga identificar esse sofrimento, esse isolamento, essa mudança de comportamento, ela pode sim procurar um profissional de psicologia, né? Conversar, a anamnese é fundamental, né? Que é a anamnese, a coleta de dados aí desse jovem, dessa criança, desse adulto, né? Alguém, às vezes, pode ser sim um adulto, ou ele próprio procurar, ou ser levado por alguém, ou um jovem, enfim, uma criança. Ele pode estar procurando um profissional de psicologia que vai fazer um psicodiagnóstico. O que é isso? Primeiro é uma coleta de dados, que é a anamnese, uma conversa com esse paciente, tem uma série de escalas, né, de comportamento que a gente pode identificar se ele está em depressão, se ele é um possível até suicida, né, se ele está com a ideia de morte muito presente na vida, se ele não se vê capaz de nada, se ele vê numa tristeza profunda. Então, tem escalas de comportamento, que são formulários, né? Que os profissionais de psicologia têm autonomia, né? E são habilitados para usar. Ele pode estar fazendo esse psicodiagnóstico e verificando se há necessidade de um médico psiquiatra, sim. Se ele perceber que a tristeza vai além da conta, que só a terapia, né, não vai resolver, ele precisa indicar para um médico. E aí, o médico mais indicado é um psiquiatra. Né? Ele pode estar sugerindo terapia, às vezes, 2 vezes por semana, né? Vai depender muito do caso, porque os casos, claro, são individuais, do sofrimento de cada um. Então, ele pode indicar, sim, para um psiquiatra, né? Para o neurologista infantil, desculpem, ou se for uma criança, um neuropediatra, também é o mais indicado. Né? Porque existem psiquiatras da infância, claro, infância, né? Infanto-juvenil, mas como às vezes se a criança for muito nova, não que seja um possível aí, né, suicida, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, se está apresentando alguns comportamentos que chamem a atenção, né, porque criança também, como eu disse, sofre, criança fica triste, né, fica com depressão, a mãe deve procurar sim um neuropediatra, conversar, né, tem que ser uma pessoa que ela confia, que aconteça uma empatia, porque eu acho que a confiança é tudo, né? Então, a mãe se sentindo, né, os pais, enfim, a família se sentindo confiante, vai estar junto, né, em parceria com o terapeuta, com o médico, ajudando essa criança, esse jovem. Perfeito, Tá? Cíntia. E assim, a gente sabe que hoje esse isolamento social, né, a questão da pandemia, os índices de ansiedade das pessoas estão lá em cima, né? E a ansiedade, nós sabemos que ela desencadeia vários transtornos, né? Vários transtornos hoje mentais estão relacionados, né, à questão da ansiedade, da depressão, né? Então, a gente tem aí esse vínculo dos transtornos com a questão da ansiedade. O suicídio está ligado a transtornos mentais, Cíntia? Discorre isso para nós. Então, Cris, a maior parte, né, assim, segundo a Associação Brasileira, né, de Psiquiatria e a Organização Mundial de Saúde, a maior parte dos suicídios está, sim, ligada a pessoas que têm transtornos mentais. Né? Os transtornos mais comuns são transtornos de humor, personalidade, o transtorno de uso de álcool e outras drogas, né? Se intensificou muito na pandemia,
né? A gente tem visto assim, notificações que os casos aumentaram demais de transtornos mentais, então transtornos ligados à área de saúde mental. E a ansiedade, muito, né? Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que... o aumento da medicação aumentou muito, né? Medicação psiquiátrica, né? Psicotrópicos, aumentou bastante nessa pandemia. Então, é claro que, assim, a maior parte, não que esteja o suicida, todos eles têm algum transtorno, né? Mas o que a associação coloca é que, na maior parte dos casos, a pessoa sofria de algum transtorno mental, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de depressão, né? Ansiedade social, ansiedade generalizada, a maior parte, sim. Ou transtornos mentais né, de ordem psicoses, enfim. Né, mais transtornos mais sérios, né, como transtorno de personalidade, transtorno de borderline, de humor, né, bipolaridade, porque as nomenclaturas mudam. Então, tem uma ligação, sim. Tem algumas comorbidades, né, às vezes as pessoas sofrem de um transtorno de ansiedade e ainda fazem uso de drogas, né, ilícitas, então aumenta, né, aumenta esse sofrimento e essa necessidade, às vezes, de acabar com aquele sofrimento, né, como o médico, o Dr. Taka falou, assim, uma atitude definitiva para um sofrimento que é provisório. Então, eu não consigo resolver e aí eu acabo com a minha vida. É claro que pode estar ligado, sim. Tá ligado, na verdade. Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta para a Cíntia, pode fazer aqui, né? A Cíntia vai responder. Faltam mais 2 perguntas para a Seduc, mais 2 perguntas. E se alguém tiver aí alguma coisa a perguntar, fique à vontade, aproveite aí, sugue a Cíntia, porque ela sabe muito sobre esse tema, né? Cíntia, em muitas famílias, né, nós sabemos que o diálogo não acontece, né? E a gente sabe que o diálogo entre os membros da família, ele é fundamental, né? Cada família vive em seu espaço e os vínculos afetivos, como eu já havia falado antes, estão desaparecendo a cada dia, né? Porque às vezes tem um pai fazendo uma coisa num ambiente, a mãe está fazendo outra em outro ambiente, os filhos estão fazendo outra coisa em outro ambiente. Hoje é difícil as famílias se sentarem à mesa, na hora do almoço, todos juntos, reunidos, trocar uma ideia, né? Conversar um pouco. Hoje é muito difícil acontecer isso, né? Então, como deve ser esse diálogo entre os pais e os filhos, principalmente nessa fase crucial que é a adolescência? É fundamental, Cris. Está tocando num ponto que, assim, eu acho que o diálogo é a cura para tudo, né? Para todas as mágoas, para todas as dores. Porque se você guarda, né, você não consegue elaborar aquele sofrimento, né? Você vai se consumindo internamente. Então, assim, uma família que não olha para o filho, que não há diálogo, que não há espaço de escuta. O espaço de escuta é fundamental dentro de uma casa, né, dentro de uma família, onde esse jovem, essa criança, esse adulto vai estar seguro e confiante para acabar com essa dor, para minimizar esse sofrimento. Às vezes, né, não o sofrimento que seja, né, qualquer dor, qualquer mal-estar que esteja sentindo, ele precisa ter essa escuta. É um espaço de escuta, é necessário. Então, assim, as famílias precisam, sim. Eu acho que a prevenção das doenças, né, assim, de uma depressão, de uma tristeza maior, é pelo diálogo, é pelo afeto, é pelo olhar, é pela escuta, é pelo toque, né, dar um abraço, perguntar o que você está sentindo, está tudo bem, né, você comeu, você dormiu, como foi seu dia? Ter um momento, a gente sabe da vida agitada hoje, né? Sabe o tempo, a vida corrida que todos nós temos, a gente está sempre falando do tempo, né? Nossa, não tenho tempo. Nossa, não deu tempo. Nossa, eu quase não dormi. Nossa, eu tive que almoçar correndo. Almoça quase, né? Computador ligado. Então, assim, a vida toda muito estressada, todo mundo correndo atrás, né? Os jovens sendo muito cobrados. Você falou
em relação à adolescência, o jovem é cobrado por todos os lados, né? Primeiro, porque deixou de ser criança, tem que estar maduro, você já é um jovem. Depois tem que escolher a profissão, e muitas vezes não sabe qual. Quer dizer, né, eu lido com isso, com o quanto angústia nesse processo de escolha e gera ansiedade para esses jovens. Quer dizer, já tem uma dor aí por ter que escolher, ter que virar adulto na marra. Fez 18, já é adulto, então tem que tomar conta da sua vida, né? Então, assim, tem que ganhar dinheiro, tem que... Então, é sempre uma cobrança muito grande. E nem todas as pessoas estão preparadas para lidarem com tanta cobrança e, às vezes, com tanta pressão, né? É uma sobrecarga emocional muito grande. Então, é claro que, assim, o que seria aí uma cura, um remédio para essa dor? A escuta, o afeto, né? O olhar, o toque, o abraço. Vem cá, me conta como foi, vamos, né? Você falou, as famílias não sentam, né? Muitas não sentam. E as que sentam juntas para comer, para ver um filme, para rir, para passar um final de semana juntos, né? Nós vimos tantos depoimentos com a pandemia, né? A pandemia trouxe isso para algumas famílias, mas trouxe muito sofrimento para outras. Então, a gente vê um pouco de tudo, né? Sempre se intensificou. Porque, assim, para algumas famílias foi muito bom. Eu ouvi pessoas falando, ai, quer saber, eu nem voltaria a trabalhar. Estou muito bem remotamente, porque vejo meu filho ali, como com meu filho, faço minha comidinha, limpo minha casa, passei a cuidar mais da casa. Tem gente que está bem, mas tem gente que está sofrendo, né? Que, nossa, precisa sair, precisa... Existe uma ansiedade que é natural, né, do ser humano, que ela move a gente, né? Uma válvula que move a gente a todo dia. Então, assim, o nosso dia a dia, correr atrás, a trabalhar, a pegar uma praia, ir para academia, enfim, isso nos foi tirado, né, repentinamente. Então, há uma grande parcela que está sofrendo. Então, eu diria que o afeto, o olhar, essa escuta, palavras, né, de valorização à vida, né, da gente valorizar mesmo os sentimentos, os momentos que nós temos com os filhos, né, com os amigos, são fundamentais. Né? Como não é bom, né, dar uma gargalhada com um amigo, marcar uma praia, almoçar em família. O social, engraçado que a gente fala o social. Nesse momento é fundamental. Né? Fundamental. E nós, brasileiros, social. temos isso, né? Hoje ninguém vive sozinho, né? Aí, ó, verdade. Você acabou de perguntar aí qual a importância dos amigos nesse processo de escuta. Fundamental, fundamental. Os amigos são muito importantes na nossa vida. É aquele que a gente fala, ó, vamos fazer um churrasquinho, vamos pegar uma praia, ai, vamos bater um papo, preciso me abrir, né? Então, assim, os amigos são fundamentais, né? Para aliviar um pouco o estresse, essa sobrecarga emocional que a vida nos impõe, né? O trabalho, o dia a dia, e aí vem essa pandemia que, né, é complicado mexer na nossa vida, no isolamento social, olha isso, isolamento social. Temos outra pergunta aí da Cláudia Cristina. Oi, Cláudia, um beijo grande para você. Como devemos proceder quando um adolescente precisa da ajuda de um psicólogo ou psiquiatra, mas ele se recusa? Como deve se proceder? Cláudia, complicado, né? Porque adolescente, quando se recusa, dá um trabalhinho. Né? Já tive adolescentes que se recusaram algumas vezes, as mães procuravam, marcavam, ai, Cíntia, estou desmarcando porque ó, ela não concordou, não quer. Então, assim, tentar atender essa mãe, dar um suporte para essa família, né? Porque é claro que assim, a gente precisa trabalhar junto, a família é fundamental, não se trabalha sozinho, né? Nem com criança, nem com adolescente. Porque eles dizem, sou dono da minha vida, opa, peraí, né, calma, porque ainda não está sozinho, precisa desse apoio. Então, muitas vezes o profissional, Cláudia, pode estar orientando a família, né, orientando pai, mãe, até irmãos, para que ajude a esse jovem que está sofrendo a entender que ele precisa de ajuda, né, conversando. Então, eles podem frequentar um período a terapia, o psicólogo, conversar, que ele vai orientar a melhor forma de estar conduzindo com esse jovem em casa para que ele aceite. Né? A aceitação é fundamental para o processo de cura, processo de melhora, tá? Dessa saúde emocional. A terapia precisa iniciar até primeiro com a família, para poder aprender a conduzir essa situação, né? Para a família sem dúvida, poder, sem dúvida.
saber, né? convencer esse jovem a procurar o tratamento. Então, às vezes, a Saber família como precisa proceder. fazer primeiro o tratamento para depois saber lidar com a situação. Muitas das vezes acontece isso, né, Cíntia? É isso aí. Ou com criança ou com jovem. Às vezes é necessário que a família vá, converse, se abra, fale o que está acontecendo, quais foram os sinais apresentados, o que eles estão percebendo, e aí orientar até esse jovem vir. Muitas vezes, assim, a própria mudança na dinâmica da casa, né, a gente chama de manejo, né, dessa habilidade social, desse manejo. Como é que está esse manejo na casa? Então, assim, mudar a dinâmica, orientando os pais, pode ser que ajude esse jovem e, consequentemente, pode ser que ele aceite, né, a perceber que ele precisa de ajuda. Perfeito. A Alessandra até colocou aqui, atualmente percebemos que desde a primeira infância, muitas crianças apresentam uma grande intolerância à frustração, pois não escutam um não ou nunca recebem limites da família. Isso pode causar um dano, né, na personalidade dessas crianças? Ela está perguntando. Sendo, sim, pode. O que acontece? Tem um psicólogo, né, médico e filósofo, o Winnicott. Ele estudou psicologia, ele estudou desenvolvimento infantil. E ele fala disso. Ele fala o quanto é necessário o limite. Ele fala da mãe suficientemente boa, da mãe negligenciadora, né, e da mãe que ela ultrapassa, né? Ela é extremamente autoprotetora. Protetora, exatamente. Então, assim, ele coloca três modelos aí de mãe nesse estudo do desenvolvimento da infância. A Alessandra colocou, e é verdade, a gente tem visto cada vez mais cedo crianças intolerantes, inflexíveis e sofrem, porque perdem o social, distorcem, mexem na dinâmica da família, né? Gera até problema entre pai e mãe. Então, assim, quando o Winnicott, ele coloca essa mãe suficientemente boa, é a mãe que dá afeto, dá carinho, e carinho vem com tudo, né? Vem cercado é o alimento bem dado, é a roupinha e o cuidado com o corpo, é você mostrar para aquela criança, você tem que cumprimentar, você tem que... É educação como tudo, né? Com todos as fases aí, né, dessa educação que vai da idade, né, bem da infância até a juventude. Então, assim, ela tem que estar cercada desse afeto, desse cuidado, mas limite é fundamental. Se eu não der limite, eu vou criar uma criança sem enquadre, né, sem amarras. Então, assim, eu posso tudo. E a gente não pode tudo. A regra é fundamental, né? As regras sociais nos fazem viver em sociedade. Então, a Alessandra colocou a verdade. Você colocou aí que a inflexibilidade consigo mesmo é uma característica suicida, né? Porque também o jovem, se ele não sabe se frustrar na infância, obviamente na adolescência e na vida adulta, terá muita dificuldade para ele, no seu convívio social, no seu convívio profissional, porque nem tudo são flores, né? A gente encontra nessas adversidades da vida vários espinhos, várias pedras aí, ao qual nós precisamos ter equilíbrio e saúde emocional para seguir em frente. Então, a questão da frustração... Não é à toa, né, Cris, que se falam tanto em inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? É você ter essa habilidade social, é você se auto-reconhecer, é você reconhecer o outro, é você ter empatia. Como que eu vou viver em sociedade sem empatia, sem um cuidado com o outro, sem saber o meu momento de parar, de ser flexível, né? Porque isso traz o equilíbrio, né, afetivo, o equilíbrio mental. E você falou do jovem, né, sem limite total, é princípio de prazer puro. Então, eu só quero prazer o tempo todo. Quando eu não tenho, que eu sou frustrada, o sofrimento é muito grande, é uma frustração que eu não consigo lidar com ela. A gente, né, vejo muito isso, né, no consultório, em escolas, né, então, assim, a gente vê o quanto esse jovem sofre, porque ele não sabe ceder, ele não consegue se frustrar, ele não consegue lidar com as emoções que são dele. É uma autorregulação, ele precisa disso, né? Então, assim, princípio do prazer total, então se eu não consigo, sim, eu posso cometer um suicídio porque eu não consigo lidar com o meu sofrimento
O sofrimento é tamanho, né? Então, Por isso que precisa de algumas ajuda. famílias questionam, eu vou levar para psicopedagoga para quê? Para ele ficar só jogando, jogando, jogando? Todo jogo tem uma intencionalidade, né? Então, Sim, assim, num trabalho psicopedagógico clínico, por exemplo, o jogar tem a intenção de ensinar para o aluno a perder e a ganhar. Então, um dia ele vai ganhar, outro dia ele vai perder. Isso aí é uma questão que é trabalhado com os psicopedagogos clínicos, né? A questão da sim. frustração. Então, nem sempre o jogo é uma brincadeira. O jogo tem uma intencionalidade ali para desenvolver e trabalhar essa questão do saber perder e ganhar, né? Sim, as regras, né, Cíntia, as frustrações, verdade. é isso aí. O Antes da brincar, gente né? finalizar, aqui eu vou rapidinho dar uns recados aqui da Seduc, né? Primeiramente, Aham. agradecer. Tem uma pergunta ainda que eu quero te fazer para fechar a nossa Ah, live, né? tá. Primeiramente, eu vou agradecer aos nossos parceiros, que é a editora WOC. A editora WOC está lá dentro do site da Seduc com um código e quem quiser comprar um livro na editora WOC, acessando lá na página, pegando esse código, tem 30% de desconto. E lá nós temos vários livros voltados para essa parte da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia. Então, assim, a editora WOC, ela é rica, né, nesses conteúdos, e aí você consegue 30% de desconto com esse código que está lá dentro do site da Seduc. Tá? Queria agradecer também o curso Estude e Aprove, que é nosso parceiro, né, de crianças com dificuldade de aprendizado aí. A gente tem aulas de reforço no Estude e Aprove com todos os componentes curriculares, todas as disciplinas, com professores formados, experientes e qualificados. Também queria agradecer a parceria do curso em inglês e IES, aqui da unidade Vista Alegre, tá? Que também é parceiro da Seduc. Então, quem estiver aqui na live e quiser um desconto no curso IES, é só dizer que é cliente da Seduc, que acompanha a Seduc, que vai ter um desconto especial no curso IES da unidade aqui da Vila da Penha. No sábado, dia 26, teremos um evento chamado Psicopedagogia em Ação. Será uma roda de conversas com psicopedagogos e psicólogos, né, onde nós iremos abordar vários assuntos. A programação dessa roda de conversas estará no nosso site a partir de segunda-feira, juntamente com um banner que nós vamos publicar aí nas redes sociais. Esse evento será 100% online pela plataforma Google Meet e gratuito. Então, nós vamos disponibilizar o telefone, é só você fazer a sua inscrição com o Leandro e ele vai liberar um formulário onde você vai fazer a sua inscrição e a gente espera você nessa roda de conversas de 9 da manhã às 11, tá? Com psicopedagogia em ação. Então, os temas estão incríveis. Temos uma pergunta aqui da Isabel. Crianças que não aceitam seus erros desde o Fundamental 1. Como trabalhar a frustração nesse momento? Você já deu até uma dica aí, né, Cris? Os jogos são fundamentais. Tem uma escritora que fala muito bem desse brincar, Alicia Fernandes. Ela né, tem livros maravilhosos de psicopedagogia também, uma psicopedagoga brilhante. Ela fala que o brincar é tão lindo quanto aprender. Né? Então, aliás, desculpa, o aprender é tão lindo quanto brincar. É o contrário. Mas, assim, esse jogo, quando você fala das regras, do limite, da frustração, que você está brincando. Tem crianças que não aceitam, né, perder, não conseguem se frustrar. Então, você vai trabalhando e nessa sistematização, nessa condução e nesse manejo de comportamento, a criança vai entendendo que, assim, ela não pode ganhar sempre. Ela não deve ganhar sempre. Porque é o que você falou, né? Não é tudo perfeito, a vida não é perfeita, a gente se frustra. E o limite que é dado pela família é fundamental para ela entender que a frustração faz parte do crescer. A gente perde coisas para crescer e ganhar outras coisas. São as fases, é o ciclo da vida. Né? A gente vai perdendo coisas, senão a gente não vai crescer nunca. Né? Quem gostaria de sair da adolescência?
Então, assim, a gente Perfeito. perde, mas a gente ganha, né? Então, assim, o jogo, viu, Isabel, é muito bacana. A brincadeira, na brincadeira, tem ali o papel, né, de quem perde, de quem ganha. Então, não é deixando ele sempre ganhar que ele vai ser feliz. Feliz é se ele tiver um equilíbrio emocional para lidar e conviver em sociedade, né? Que é o que a gente fala de inteligência emocional. É isso. O brincar é Perfeito, fundamental. E se Cíntia. tiver muito Nós temos difícil, aí 7 procure um minutos psicopedagogo. para você responder a última pergunta. Sete Tá, vamos lá. minutos. Qual a atuação e intervenção do psicólogo diante da ideação ou tentativa de suicídio? A prática, né, o trabalho do psicólogo, que é o profissional da saúde mental, né, de ajudar esse sujeito a entender os seus próprios sentimentos, a se entender, a se autorregular, a olhar para dentro, a conhecer e reconhecer seus sentimentos, suas emoções, seu sofrimento, suas alegrias. O profissional de saúde mental, né, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, quanto os terapeutas em geral, né, tem várias linhas, mas diversas linhas vão lidar com a mesma coisa, o sofrimento do sujeito. É buscar qualidade de vida, o bem-estar biopsicossocial. É isso que a gente busca, né? Então, essa autorregulação, esse autoconhecimento que a pessoa precisa. Muitas vezes aquilo está tão misturado, está tão desregulado, né? Uma desregulação tão intensa que a pessoa está sofrendo. Então, a terapia vai ajudar. Vai ajudar a pessoa a se ouvir, né? O terapeuta não está ali para sugestionar, ele não tem bola de cristal, né? O psicólogo, mas ele, se o sujeito estiver aberto para uma busca interna, o terapeuta vai estar conduzindo juntamente com ele. Acho que é por aí. Perfeito, Cíntia. E para finalizar aqui, qual recado você deixa para as famílias, né? Nesse momento, e para os professores e educadores que estão aqui conosco nesse momento também. Então, o recado que eu deixo... Bom, primeiro queria agradecer, né, os amigos que estão aí, agradecer a você, ao Seduc, os amigos todos fazendo perguntas, participando. É um tema muito importante, é o que a gente tem que levar para a gente, assim, buscar saúde mental e qualidade de vida, né, das pessoas. E o recado que eu tenho, assim, mais afeto, mais amor, por favor, mais empatia, né, mais cuidado com o outro, mais educação no trânsito, no supermercado, no estacionamento, na escola, no olhar. O olhar, o cuidado, o carinho. E eu trouxe aqui um trechinho, né, para a gente finalizar, que eu amo, assim, é uma poetisa de 1965, Cora Coralina, e ela diz assim: fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Eu ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, levo apenas o que couber no bolso e no coração. Então, eu acho que a gente precisa ter esse carinho com o outro, né? Levar no coração, tratar as pessoas com afeto. Quem não gosta, né, de afeto, quem não gosta de carinho, quem não gosta de ser ouvido, né? Por isso, assim, o profissional de psicologia é o profissional que cura pela fala, né? Pela palavra. Então, eu deixo isso para as famílias, para a escola, para todos os profissionais e amigos que estão aqui. Continuem com olhar, com atenção, com cuidado, com carinho. É afeto, Cris. Acho que é isso. É isso aí, gente. Eu que agradeço você por ter aceito, né, finalmente o meu convite, né? Carla está aqui conosco. Olha o tempo aí, é a correria. É a correria do tempo. Eu que agradeço, né? Você está aqui conosco, passando e transmitindo, né? Todo... Oi? Cíntia caiu? Cíntia tá aí? Não. Tô. Porque a imagem sumiu aqui da tela. Eu agradeço aí, né? Você ter aceito o convite, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? A Cíntia tem o espaço dela lá no Recreio, com psicólogos, uma equipe multi, né? Quem quiser também pode seguir aí a página dela, que está lá aí no nosso banner, né? De divulgação. E agradecer a vocês por mais um sábado aqui com a Seduc,
né? Compartilhando, trocando, perguntando, questionando, né? Isso é de suma importância, essa troca de conhecimento semanalmente, tá? E só para ratificar, a roda de conversa no sábado terá certificação, tá bom? De participação. Cíntia, você ainda está aí? Tô, que barato, Cris. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito bacana estar trazendo temas tão importantes. Tá Então, bom, gente, muito te agradeço obrigada. Obrigada novamente. a Um beijo todos. grande. Um bom final de semana, né? Sábado e domingo. Mais afeto, mais amor, por favor. Tá? Tá bom, Beijo. Cíntia. Muito obrigado. Obrigado vocês. Espaço Neurointegrar, né, da Cíntia e da sua equipe. Tá bom? Muito obrigado, Cláudia, por estar aqui sempre conosco. E, ó, fiquem ligados no site, porque a programação estará lá. www.ccduc.com.br. Tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Beijo, Beijo, pessoal. Cíntia. Beijo. Obrigada. Obrigada.